as pessoas, Senhor Jesus. Usa seu filho grandemente, Pai, que através dos lábios dele, da boca dele, Senhor, venham sair palavras que alcancem os corações, Senhor. Que não seja ele, Senhor, mas que seja o Senhor, ó Pai amado. Reveste teu filho com a armadura do Espírito Santo. Dê a ele sabedoria, Pai. Usa teu filho grandemente. O Luciano está aqui, Pai. É teu servo, Senhor, para fazer a tua obra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, cuida do seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A paz esteja convosco. Amém? Vamos lá. Nosso tema, por incrível que pareça, vou falar de oração. E o mais impressionante ainda, né, que eu estou aqui todas as terças-feiras falando, orando, e falar de um tema desse dá até um friozinho na barriga. Isso porque a palavra de Deus, nós temos que ter reverência sobre ela, e nós temos que ter respeito. Por isso que dá esse friozinho, né? E nós estamos aí hoje falando, mais uma vez falando sobre orações, né? Esse mês todinho é sobre esse tema. E eu acho que nunca a humanidade precisou tanto de oração como nesses tempos. Então, nós estamos vivendo, literalmente, um momento único na nossa história como ser humano. Então, esse tema ele é muito pertinente para essa época, né? Nós estamos vivendo aí muitas coisas acontecendo. Falar de oração é falar de algo que gera dúvida em muitas pessoas, né? De como orar, o que falar. Eu trouxe a palavra aqui, mas antes de falar sobre a palavra, eu quero dar umas pequenas explicações sobre oração. A oração, ela não precisa ter, vamos dizer, uma regra para isso, né? A oração nada mais é do que a sua intimidade com Deus. É você conversar com Deus da maneira mais simples possível. Mas como que eu posso orar? Sentado, em pé, de joelho, né? Trouxe aqui algumas ilustrações na qual vocês podem estar orando a Deus. Sentado, em pé, caminhando, reverência, né, com o rosto em terra, de mãos para cima, ajoelhado, e a maneira mais profunda, né, que até os judeus usam dessa maneira, que é prostrado, ou seja, deitado ao chão, literalmente, né, com o rosto para baixo. Isso é um sinal de reverência, assim, a nível muito profundo, né, em oração a Deus. Pode tirar. Tem algumas referências bíblicas ali, mas vocês vão, no decorrer das ministrações, vocês vão ter bastante referência. Como eu devo orar, Luciano? Da maneira mais simples possível. Como se vocês estivessem conversando com o pai de vocês, literalmente, né? Nós, seres humanos, temos o costume de desabafar as nossas angústias e os nossos problemas até numa mesa de bar. Né? E por que não podemos fazer isso com Deus? Não existe, né? Deus deixou bem claro que não existe, além de Jesus, nenhum outro intercessor para falar com Ele, né? Ele deixa bem claro, né? Toda vez que a gente vai orar, a gente fala em nome de Jesus e fala diretamente com o Pai, né? A gente recebe muitas orações aqui no grupo de intercessão, né, pastor? Nós recebemos muitas orações. Mas nós não somos nada. Nós somos apenas os mensageiros. É como se a gente fosse um roteador de Wi-Fi, eu costumo dizer isso, né? A gente apenas pega os dados e transmite para
para Deus. Quem vai fazer é Ele. Mas, enfim, não adianta nada a gente pedir oração a Deus, pedir para alguém orar por nós, né, e simplesmente fazer assim, ó, ora por mim. A pessoa vai lá, ora por você, jejua, se prostra de qualquer uma daquelas maneiras, senta, e aí você pega e fala assim, tá bom, já pedi para orar por mim, estou tranquilo. E aí você pega e vai fazer outra coisa, né? Ou seja, você repassa, você terceiriza o problema, né, para alguém resolver para você. Sendo que você mesmo pode fazer isso, né? De repente você pede assim, eu quero uma oração para tal finalidade, né? E aí a pessoa vai orar para aquela finalidade. Mas você sabe exatamente o que está acontecendo com você. No seu íntimo, você sabe qual que é o problema que está correndo com você, né? E a gente vai simplesmente falar, Senhor, o Senhor sabe das necessidades dessa pessoa, o Senhor sabe o quanto essa pessoa precisa de oração. Primeiramente, que seja feita a sua vontade, ó Pai, né? E se for de merecimento, o Senhor ouça as nossas preces, né? Vai de encontro a esse irmão, né? Na necessidade em que ele precisa. Enfim, oração é isso, gente. Para resumir bem o que é oração, é nada mais que vocês conversarem com o Pai da forma mais simples possível e de coração, que é o mais importante. Abrir o seu coração para falar com Deus. Resumo de oração é essa. E para entrar na ministração, eu encontrei aqui, Deus tocou no meu coração, de falar de um momento e de uma pessoa que foi o maior exemplo de oração que nós tivemos. Jesus. Não tem outro que representa melhor oração em nossas vidas. O porquê disso? Primeiramente, Jesus era o Filho de Deus. Deixou a sua glória para quê? Para se tornar homem, né? E nos dá todos os exemplos que Ele nos deu no decorrer da sua caminhada, do seu ministério. Então, não há melhor exemplo de oração do que Deus. Nós temos vários outros no decorrer da Bíblia, né? Temos muitos homens da Bíblia que demonstram a questão de oração. Mas como Jesus, não tem. E o livro que veio ao meu coração, para mim também é um dos mais emblemáticos e um dos mais fortes em relação à oração de Jesus, que é Jesus no Getsemane, que é um dos momentos em que antecede a sua crucificação. Seria um momento de consagração do Senhor a Deus, para poder se entregar, né, cumprir com o seu propósito e principalmente nos mostrar que uma chuvinha que a gente vê ali, antes de vir do culto, não é motivo nenhum de deixar com que a gente cumpra com a nossa caminhada, que a gente venha ao culto. Hoje eu não vou no culto porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, não vou poder ir para o culto hoje. E aqui, nessa ministração, quero mostrar para vocês o quão profundo é a gente orar, o quão profundo Jesus orou e o quão profundo é importante a oração para esses momentos que a gente pensa, não vou para o culto hoje porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Amém? Coloca para mim, por gentileza, Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem quem me trai. Amém? Glória a Deus. Versículo 36. Então Jesus foi para um lugar, com seus discípulos, para um lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite, né? Um local de esmagamento para conseguir o suco da fruta, ou o suco da oliveira. Olha só que coincidência, né? Onde Jesus estava, num local chamado Getsemane, aonde ele ia ser esmagado, aonde ele ia ser triturado, todo o sangue dele ia ser vertido a partir daquele momento, a partir daquele local. E enquanto ele estava ali, Judas, que foi tomado pelo maligno e foi entregá-lo, já estava armando toda a situação para que Jesus fosse entregue na cruz. Nós temos todos os dias situações sendo preparadas para a nossa queda. Todos os dias nós temos hostes e potestades lutando e armando armadilhas para nós. Todos concordam com isso? Então, nesse exato momento, Judas, enquanto estava lá, fazendo a barganha pela vida, para entregar Jesus, ele já estava começando, né, a orar. Então, antes de acontecer o fato, ele já estava orando. Então, nós temos que fazer o quê? Antes de acontecer algo com a gente, ore. Antes de algo chegar até nós, ore. Nós vamos orar pelas situações negativas e também vamos orar pelas situações positivas. A gente vai ter ministrações aqui falando das coisas boas, mas hoje essa situação não é uma situação boa. Nesse decorrer, porque logo depois disso daqui veio o grande triunfo que fez com que nós estivéssemos aqui hoje, pregando a palavra, escutando a palavra, que é a ressurreição do nosso Senhor. Sabemos que Ele se faz presente aqui nesse local, mas a gente tem que saber o que Ele passou.
A gente tem que entender os momentos e os motivos na qual ele passou por tudo aquilo. Amém? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar. Eu imagino nesse exato momento, Jesus se entristecer e se angustiar. Ele não era o Filho de Deus, ele não é o Todo-Poderoso. Mas vocês imaginam a situação espiritual naquele momento em que Jesus começa a se entristecer, começa a se angustiar, né? E ali em momento de oração, ou seja, o Filho de Deus estava sendo totalmente oprimido pelo maligno. Uma situação na qual o homem mais poderoso dessa terra, em glória, né, em espírito, estava começando a passar. Porque a quantidade de demônio naquele momento já estava armando toda a situação para chegar ao que nós conhecemos como a crucificação de Cristo. Amém? E aqui fala que ele começou a entristecer e angustiar. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, e veja bem, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Como é que Jesus pode dizer uma coisa dessa? Numa tristeza mortal. Como é que o Filho de Deus, um ser elevadíssimo espiritualmente, sentindo uma angústia humana, sentindo uma angústia mortal, nesse momento ele podia muito bem falar assim: eu sou o Filho de Deus, isso não vai acontecer, eu já vou estender minha mão aqui, já vou derrubar tudo. Mas não, o que ele está querendo mostrar aqui para a gente? O quão nós somos fracos. O quão a nossa natureza humana toma conta de nossas vidas a ponto de entregarmos qualquer coisa numa situação. Então eu digo: hoje eu não vou para o culto porque está chovendo. Hoje eu não vou no culto porque me deu uma dorzinha de cabeça. Quero dizer para vocês, irmão, que antes de eu vir fazer essa ministração aqui, aconteceu tanta coisa, a ponto de eu falar assim: não vai dar para mim fazer a ministração hoje não. E para ser bem sincero com vocês, eu estou aqui numa situação que não é por mim. Se fosse por mim, eu não estaria aqui falando com vocês não. É Deus. Amém? E ele dá mais uma ordem: fiquem aqui e vigiem comigo. Quando nos reunimos e falamos: irmão, vamos orar. Irmãos, estamos passando por uma situação difícil nesse momento, vamos orar por tal situação, vamos orar pelo irmão, vamos orar por uma situação, vamos orar por um ministério infantil, vamos orar pela igreja, vamos orar. Irmãos, quando essas ordens for dadas a vocês, a mim, a qualquer pessoa, irmãos, não é simplesmente abrir a boca e blá, 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 não. Por quê? O negócio é muito sério, a situação é muito séria. Quando nós nos reunimos para orar, nós temos que entender que existem anjos e demônios ao nosso redor. Luz e trevas estão em batalha espiritual a todo instante, a todo momento, querendo ceifar, principalmente os demônios querendo ceifar as nossas vidas. Hoje eu não quero aqui colocar para vocês medo, mas eu quero colocar a realidade. O que realmente a gente vive. O que nós vivemos, né, de angústias e de medos e de problemas, nada mais é do que consequência dos nossos próprios atos. Porque os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso derredor. Os anjos estão à nossa frente para nos proteger, mas os demônios estão ao derredor para poder romper essa barreira dos anjos. Então a gente não pode simplesmente achar que os anjos estão ali para nos proteger, mas nós temos que orar, nós temos que pedir para eles: continue aí, permaneçam aí. Senhor Deus, permaneça colocando os teus anjos sobre nós, sobre as nossas vidas, para que nada nos aconteça. Porque a partir do momento que abrir uma brecha,
Porque o reino de Deus, ele não é bagunçado. Ele tem ordenança. E ele tem respeito a nós. Então, a partir do momento que você para de orar, para de pedir achando que está tudo bem, esse é o momento mais difícil. Pense o seguinte, enquanto o nosso inimigo está em silêncio, se preocupe. Enquanto vocês acharem que está tudo bem, se preocupem. Porque é nesse momento que ele está armando a cilada. É nesse momento que ele está armando todas as hostes e todos os demônios para nos atacar. Amém? 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse versículo para mim é um versículo muito, mas muito forte. Porque além de ele estar falando aqui, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, tem um mistério nessa palavra aqui muito forte. Quando Jesus fala, se for possível, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Nesse exato momento, Jesus está deixando a sua glória totalmente, como ser espiritual, e literalmente ele está entrando na carne. Ele está deixando de ser Jesus, Filho de Deus, e entrar literalmente na carne como homem. Por isso que ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, Senhor, não deixe que o teu Espírito saia de mim. Não deixe com que a sua presença se afaste de mim, porque eu sei que isso vai ser terrível. Eu sei que isso é o que o ser humano passa. Isso é que todos os homens sentem. Isso é terrível, Senhor. Se for possível, não afasta de mim isso. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vocês entendem esses momentos de que Jesus está deixando o Espírito de Deus está deixando Jesus de lado? Por isso que ele fala, se for possível, Senhor, não deixe que isso aconteça comigo. E a gente vive isso. A gente, por problemas das nossas vaidades, do nosso cotidiano, a gente simplesmente afasta o Espírito da nossa vida. E Jesus já sabia como que é tão terrível fazer com que o Espírito de Deus se afaste de nós. Na crucificação, eu creio que nenhum homem, nenhum ser humano conseguiria passar pelo que Jesus passou em termos de açoite. Eu acho que se eu levar pelo menos uma chibatada daquela, eu já tinha morrido, literalmente. Mas para você ver como que Deus é bom, né? Mesmo nesse momento tão cruel, tão triste, tão doloroso, Ele ainda dá para Jesus uma certa capacidade de suportar. Amém? Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Seus discípulos dormiam enquanto ele sofria. Nós dormimos enquanto nossos entes queridos sofrem. Nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Enquanto muitos sofrem, até mesmo aqueles mais próximos da gente, os mais distantes. Se os mais próximos sofrem por falta da nossa oração, imagina os distantes. Nós passamos recentemente pelo nosso ministério de amor ao próximo, nosso ministério que sai para as ruas para entregar alimento, para levar a palavra. A gente sabe o quanto as pessoas lá fora estão mais distante de uma oração.
estão ali à mercê, estão ali jogadas. Acho que essa é a palavra mais, né? Desacreditadas nelas mesmas, na sociedade. E, irmãos, se a gente não, como cristão, não chorar com esses irmãos, pode tirar o título de cristão aí do peito aí, ou da testa, porque acho que o mínimo que a gente tem que fazer por alguém é orar. A gente não precisa ter ouro nem prata, mas a gente tem que abrir a nossa boca e orar. A gente tem que usar os nossos lábios como ferramenta para poder orar por alguém. E quando a gente fala orar, não é simplesmente abrir a boca e falar, Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde. Não, irmão. Entenda a situação. Entenda o contexto daquele pedido. Entenda o contexto daquela situação e leve ao seu profundo, né? Traga para si aquela situação e orem. Orem com amor, né? Porque o grande mandamento é esse, né? Amar a Deus e o seu próximo. 41. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala que o espírito está pronto, isso ele está falando para os discípulos, tá? Por quê? Os discípulos passaram com ele ali um longo período, e a todo instante eles estavam tendo o ensinamento da palavra, estava tendo a presença de Deus com todo o seu poder e glória, estava diante da maior autoridade espiritual de todo o planeta, de todo o universo. Ou seja, o espírito deles estava pronto. Mas como ele disse no versículo anterior, né, para eles, eles poderiam cair a qualquer momento, que para eles o espírito poderia se afastar deles a qualquer momento, né? Eles poderiam entrar na carne a qualquer momento e simplesmente cair todo o propósito. Isso é o que acontece com a gente. Será que o nosso espírito está pronto? Hoje, agora, nesse momento? Será que todos nós, eu, vocês, estamos totalmente preparados para qualquer situação, né, em termos de espiritual? Será que eu, Luciano, líder de intercessão, que vem aqui todas as terças-feiras, estou preparado para chegar na rua ali e encontrar uma pessoa endemoniada e apartar esse demônio? Irmãos, isso é muito sério e é muito grave. É por isso que o mundo espiritual, ele simplesmente sapateia sobre nós. Mas em nome de Jesus, nós temos que buscar, nós temos que nos preparar, porque quem tem que sapatear somos nós em cima da cabeça do inimigo. É isso que nós temos que fazer todos os dias, é buscar na palavra, é orar. Irmãos, não tenha medo do joelho de vocês ficar ralado, não. Tem outras situações aqui, ó. Não precisa ser só joelho no chão, não. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser caminhando, pode ser falando sozinho. Se alguém escutar vocês falando sozinho e te chamar de louco, não esquenta a cabeça, não. Deixa falar. Mas orem. Não deixem de orar. Então, retirou-se outra vez para o quê? Para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Olha só que interessante. No versículo anterior, no 39, ele disse: meu Pai, se for possível. Desta vez ele falou: meu Pai, se não for possível. Ou seja, Jesus já estava entendendo, né? Ali ele já estava na condição humana, né? O Espírito de Deus já estava se afastando dele, e ele já estava na condição humana
entendendo que Deus tinha um propósito na vida dele, que através da vida dele, ele ia salvar a humanidade. Então ele já entendeu o propósito na vida dele e fala: se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, continue fazendo a sua vontade. Então, quando nós pedimos em oração, nós temos que entender isso também. Meu Pai, se não for possível eu me sair dessa situação de desemprego, se não for possível, Senhor, eu alcançar esse objetivo, Senhor, se eu continuar nessa situação que está me deixando louco, se eu continuar nessa situação que é o fundo do poço, faça-se a sua vontade. Porque o próprio Jesus, no momento de maior angústia, entendeu que os planos de Deus teriam que se cumprir. Mesmo neste momento, ele não querendo, mas aceitando. É isso que nós temos que entender. Que as situações difíceis que tem na nossa vida, elas vão acontecer, a gente não querendo que aconteça, mas a gente tem que entender e colocar nas mãos de Deus que tem que ser, os planos deles tem que acontecer, tem que ser feito. Amém? Glória a Deus. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Quem aqui já se sentiu com os olhos pesados, aquele sono incontrolável? Vocês acham que isso é só sono? Irmãos, antes de eu vir fazer essa ministração aqui hoje, eu cheguei do trabalho um pouco mais cedo, eu não conseguia ficar em pé. Para vocês terem ideia, eu sentei na cadeira lá de casa lá, e comecei a orar, eu caí no sono. Mas não era sono não, irmão. Não é Deus não, irmão. É o inimigo tentando tirar nosso foco, tentando tirar o nosso foco, a nossa caminhada. Eles fazem isso com a gente. Você não tem motivo nenhum, você dormiu a noite inteira, você está descansado. E você simplesmente sente um sono incontrolável, seus olhos ficam pesados, você tende a dormir. Mas nesse momento, o que nós temos que fazer? Repreender. Nós temos que orar. Nós temos que continuar firmes. Amém? Glória a Deus. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Por que dizendo as mesmas palavras? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer orações repetitivas, né? Isso é um outro contexto, isso é uma outra situação. Mesmo porque nesse outro contexto e nessa outra situação, lá está dizendo que são orações que não são voltadas para Deus e que são voltadas para ídolos. Mas nesse momento aqui, Jesus repete a mesma oração, porque o contexto aqui ele era muito maior. Vamos dizer assim, Deus nunca tinha experimentado, Jesus nunca tinha experimentado a situação humana. Ele nasceu, ele cresceu e ele viveu entre nós, certo? Com o seu espírito, o Espírito de Deus sobre ele e a sua espiritualidade muito avançada. Né? Mas nesse momento aqui Deus já tinha se afastado dele. Tanto é que a gente vê nos próximos capítulos, quando Jesus é preso, quando Jesus está na via sacra, né, que fala, e quando Jesus está na cruz. Né? Ele roga ao Pai, ele chora, ele fala para Deus: por que abandonastes? Ou seja, Deus está na condição humana. Então, gostaria muito que vocês entendessem essa passagem, esse capítulo de Mateus que fala sobre essa passagem. Aqui Deus está demonstrando toda a sua parte humana. Ele está nos dando o exemplo de como onde nós
pegamos a nossa parte, os nossos sofrimentos mais pequenos até os maiores. Então aqui ele está nos demonstrando, passo a passo, o que devemos fazer enquanto estamos em situações difíceis. Amém? Depois, 45, voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ou seja, nesse momento, Deus já tinha feito as suas orações, já tinha se entregado ao Pai, entregado o seu propósito na vida, nas mãos dele, né? Tem as passagens também que diz que ele orou e suou sangue, né? Um momento de total dor e sofrimento. Aqui eu creio que cada um de vocês, até mesmo eu, já passamos por muitos momentos de dor e sofrimento. Cada um aqui eu acredito que já teve o seu ápice, né, de sofrimento. Glória a Deus, e espero que seja só isso, porque todos aqui são crentes, todos aqui são cristãos, todos estão aqui revestidos pelo poder do Espírito Santo, todos estão buscando a palavra. Então, todos aqui já são novos homens, os pecados já ficaram para trás. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, vai ficar como exemplo e como testemunho para a gente passar isso adiante. Eu falo para vocês que em momentos bem difíceis da minha vida, eu já orei, irmãos. Aqui todo mundo trabalha em empresa, né? Então a gente sabe que tem banheiro e tem banheiro coletivo. Então eu já orei em banheiro de empresa 3 horas da manhã no domingo, de domingo para segunda. Então todos aqui imaginam como deve ser um banheiro coletivo numa situação dessa. Mas como eu estava vivendo um momento tão difícil da minha vida, eu tinha um propósito de oração. Então, eu ia todos os dias às 3 horas da manhã orar. Já orei em vários lugares. Então a gente tem que entender que nos momentos difíceis, a maior ferramenta, a maior arma que nós temos na nossa mão é oração. Mas agora eu vou falar um pouco de coisa boa, que acho que o clima está bem pesado. Mas não é para vocês se assustarem, não. É para vocês entenderem que a ferramenta que está na mão de vocês é a mais importante. Certo? E depois disso, a palavra de Deus, né? Uma coisa ligada à outra. Quando forem ler a palavra de Deus, orem para Deus dar discernimento. Ah, Luciano, mas a palavra é tão difícil de se ler. Ore. Fala, Senhor, eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Me dê sabedoria e discernimento. Abra os meus olhos espirituais. Oração não tem regra. Oração não tem texto para ser lido. Oração é: abra a boca e deixa sair o que está dentro do coração de vocês. Senhor, eu não estou entendendo nada que está sendo falado aqui. Me explica, Senhor. Não estou entendendo. Abra o meu entendimento, né? Abra os meus olhos espirituais, os meus ouvidos, para que eu possa entender o que está escrito aqui. E Deus vai fazer isso. Amém? Deixa eu procurar aqui. João, capítulo 17. João, capítulo 17. Do 20 ao 26. João 17, do 20 ao 26. Irmãos, fiquem de pé. Vamos orar com essa oração que Jesus fez para nós. Jesus ora por todos os crentes. Amém? Feche seus olhos, curvem suas cabeças. E eu estarei lendo para vocês. E é o próprio Jesus orando pela vida de cada um aqui presente.
não é a minha oração, não é o meu pensamento, mas sim o que Jesus deixou na Bíblia para nós. Amém? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, continuarei a fazê-lo, a fim que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles estejam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Já estou finalizando a minha ministração. O intuito de hoje desta ministração é abrir um pouco do entendimento de vocês em relação à oração, tá? Em relação à proteção que nós podemos ter de Deus pelo simples fato de pedirmos a Ele. Nós, como igreja, como os cristãos, temos o dever de orar uns pelos outros. Temos o dever de apoiar e de ajudar uns aos outros, porque a palavra nos diz isso. Mas também temos o dever de fazermos isso individualmente. Temos o dever de buscar a Deus individualmente, no coletivo e no individual. Por quê? Não só o pedido de oração através de um grupo de intercessão, não só um pedido de oração pela igreja, ele fica muito genérico, né? O Deus quer ouvir a palavra e o sentimento de cada um de vocês. Ele quer ouvir vocês falando. Ele quer ouvir vocês clamando. O meu povo que clama, que busca, eu ouvirei, né? Eu inclinarei os meus ouvidos e ouvirei as tuas preces. Então, é o individual, é o íntimo de cada um. Amém? Pode soltar agora o louvor. Vamos louvar ao Senhor.